Bom, agora sim, de fato, começando aqui a abertura da nossa reunião virtual sobre a abertura da segunda vigência de 2023. Só deixa eu fazer um pequeno ajuste aqui. O detalhe é que quando você cai, né, a conexão, né, e acaba que toda a configuração que você tinha feito aqui zera tudo, e eu vou ter que recomeçar tudo de novo aqui. Só um minutinho, pessoal. Agora sim, agora sim, agora sim. Bom, meu bom dia a todos novamente, né? Peço desculpas aí pelo inconveniente da queda de energia, mas estamos sujeitos a isso, né? Quem estava na época da pandemia aqui nas reuniões virtuais viu que teve muitos inconvenientes pior do que esse. Mas esse aqui é um pequeno inconveniente. Caso a energia volte a cair, eu tenho aqui um plano B, que é usar o notebook aqui, e a gente retoma de onde paramos. Pronto. Celular já no modo silencioso, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Martins da Silva, né? Eu estou com referência aqui estadual do programa Bolsa Família na Saúde, em Goiás, né? Esse aqui é nosso contato atualmente para vocês fazerem contato comigo, né? E a nossa proposta aqui é falar um pouquinho da o resultado passado, da primeira vigência deste ano e da abertura, né, da segunda vigência do Bolsa Família na Saúde. Bom, esse aqui é o nosso calendário, né, de gestão das funcionalidades, né? Ele marca o nosso período de início de trabalho, bem como o final de trabalho do acompanhamento, tá? Então, como se divide esse calendário? Bom, a gente tem, na saúde, a gente tem dois períodos de registro, chamamos de vigências, que é a primeira vigência, ou primeiro semestre, e a segunda vigência, que é. Pessoal, eu peço é que vocês façam o favor de não ficar desenhando na minha tela, porque aí fica muito chato, né? Ficar chamando atenção para isso, né? Só um pouquinho, gente. Aí vocês vão distrair o pessoal, né? Dá. Pronto. Para quem não viu o vídeo inicial, né? Eu passei umas regrinhas nesse vídeo, né? Falava que mantenha o seu telefone no modo mudo, né? Quem quiser fazer alguma dúvida, alguma pergunta, pode interromper, né? Na ferramenta aqui do próprio Zoom tem a ferramenta levantar a mão, ou você pode me abrir o seu microfone e pedir a fala, tá? Não precisa esperar até o final da minha apresentação. O N, a Luvinha, eu não sei se é você, sua filha está mexendo aí na apresentação, eu vou pedir que você pare, por favor, porque isso gera distrações demais. Deixa eu ver se tem como eu fazer o bloqueio dessa ferramenta aqui para vocês. Ok, vamos lá. Então, a gente tem aqui dois períodos de acompanhamento na saúde, tá? Importante frisar bem esse calendário aqui. Temos a primeira vigência, que começou dia 2 de janeiro e foi até o dia 30 de junho, e agora a segunda vigência, que envolve as datas dia 3 de julho ao 29 de dezembro, 29 de 12. E aqui, pessoal, aqui é a nossa abertura do sistema. Então, não confundam período de coleta ou vigência com abertura e fechamento do sistema. São datas diferentes para quem trabalha aqui no programa na saúde. Tá? Uma coisa é o sistema abrir dia 21 de agosto, como foi agora, né? O sistema abriu para registro e vai fechar dia 19 de janeiro do ano que vem. Tá? Então, muita gente está perguntando, Cristiano, quando é que fecha o sistema para acompanhamento? Bom, a previsão, tá? A previsão, conforme o próprio Ministério da Saúde, na nota técnica que está aqui embaixo,
afirmou que será o fechamento do sistema 19 de janeiro. Sistema. No entanto, o prazo de coleta é 29 do 12. Então, quando é 29 do 12 deste ano, né, o sistema Bolsa Família na Saúde vai travar o calendário, dia 29 do 12, e todos os registros posteriores ficarão com a data 29 do 12. Tá? É assim que acontece. Mas, Cristiano, o sistema abriu agora 21 de agosto, mas como é que eu faço registro se está fechado o sistema? Então, como eu sempre falo, como eu sempre digo, aí que existe o mapa para acompanhamento em branco. Então, no mapa de acompanhamento em branco, vocês podem fazer esse registro enquanto o sistema ainda está fechado, no mapa em branco, ou outro dispositivo que o município adotar, né, para essa coleta no papel, né, até que o sistema venha ser aberto. Tá? Então, eu sempre adoto essa estratégia. Enquanto o sistema não abre, né, nada impede que o acompanhamento das funcionalidades de saúde seja registrado em algum dispositivo, em algum registro de papel ou, como é de costume, o próprio mapa em branco. Tá? E só fazendo aqui uma pequena recapitulação na parte legislativa do Bolsa, né? O Bolsa Família foi instituído de fato pela Lei 14.601, agora recentemente, 19 de junho deste ano, tá? Em substituição ao próprio Bolsa, ao programa Auxílio Brasil, tá? Já foi aqui finalizado de fato o programa Auxílio Brasil, não mais existe esse programa. E por que eu digo isso? Porque até recentemente, né, muita gente perguntava, né, sobre quando que vai abrir o programa Auxílio Brasil. Tá, então, finalizando aqui já, né, com a Lei 14.601, tá? Então, não precisa mais chamar Programa Auxílio Brasil. Agora, de fato, com a Lei 14.601, chama-se Programa Bolsa Família, né? Que trata, entre outras coisas, como o próprio determina aqui a lei, na seção 5, das condicionalidades, né? Ou seja, para que a família tenha a manutenção do benefício do Programa Bolsa Família, ela deverá cumprir, conforme o regulamento, algumas condições, que são elas a realização do pré-natal, né, para quem tem família com gestantes, e o cumprimento do calendário vacinal também. E, por último, o acompanhamento do estado nutricional ou peso e altura, né, para beneficiários que tenham até 7 anos de idade completa. Então, isso aqui são as condicionalidades, ou seja, a condição para que a família beneficiária se mantenha no programa. E depois temos aqui também a frequência escolar, mas já é uma competência da própria Secretaria Municipal de Educação fazer esse acompanhamento aqui, tá? E a na saúde, ela se detém aqui no acompanhamento das funcionalidades de saúde, tá? E só para a gente ficar mais claro, né? O que são, de fato, as funcionalidades de saúde? Primeiramente, cumprir o calendário vacinal de crianças de 0 a 7 anos completos, conforme preconiza, né, o próprio Ministério da Saúde. E por que eu digo isso aqui? Né? Porque algumas pessoas perguntam, Cristiano, a vacinação de Covid é obrigatória para cumprimento de funcionalidades da saúde? Não, não é. Né? Pela importância dessa vacina da Covid, ela não é obrigatória, né, não é preconizada pelo Ministério da Saúde para funcionalidade de saúde. Tá? Não é. Outro ponto a se verificar e acompanhar é o estado nutricional de crianças de 0 a 7 anos incompletos, por meio do quê? Da aferição de peso e altura. E, por fim, realizar acompanhamento de pré-natal, né, de acordo com o Ministério preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, essa aqui é, de fato, o que diz respeito às condicionalidades de saúde que tanto as famílias devem cumprir, quanto a própria Secretaria Municipal de Saúde deve fazer no seu território. E aí, como que funciona isso, Cristiano? Como é que funciona esse acompanhamento? Bom, ele é realizado uma vez a cada semestre, tá? Alguém atrás me perguntou se agora ele vai fazer tudo de novo que houve no primeiro semestre. Sim, de fato, né, como ele acontece uma vez a cada semestre, então a cada semestre a família deve procurar a unidade de base de saúde, né, a família com que tem gestante e crianças, deve procurar a unidade de saúde e, como a própria seta diz, vice-versa. A unidade de saúde também tem a obrigação de fazer uma busca ativa, né, pela sua rede de atendimentos
as famílias que não compareceram nesse prazo de um semestre. E repare bem que o prazo é bem extenso, né? Um semestre para acompanhar. Porque o que preconiza o programa é que esse acompanhamento não seja simplesmente um acompanhamento para cumprir meta, mas que, de fato, a família seja inserida no contexto do atendimento básico da saúde, né? E ter tempo para que a comunidade básica efetue esse acompanhamento da melhor maneira possível. E essa informação, uma vez que vem aqui para o sistema básico da saúde, né, ele migra via gestor ou via SUS para o próprio Ministério da Saúde, né, e aqui é migrado para outros sistemas, né, de outro ministério, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS. E aqui vai ficar se de fato a família cumpriu ou não cumpriu as funcionalidades, e dependendo do cumprimento ou não cumprimento, né, a família vai ter algumas repercussões, né, desde advertência, a bloqueio ou suspensão nos casos mais graves de resistência de casos. Então, esse ciclo, né, de acompanhamento, né, ele acontece uma vez a cada semestre. A família procura dar de base de saúde, essa informação vem até o Ministério da Saúde, né? Essa informação do acompanhamento ou não, né, migra para outro sistema aqui, e a família pode ter ou não repercussões. Tá? Isso aqui foi apenas um apanhado geral para vocês entenderem, né? Que, talvez tendo aqui secretário de saúde presente, ou também tendo aqui gestores da atenção básica, que não conhecem muito bem, né, o formato do programa aqui. E aqui, de fato, né, eu trago o nosso tradicional série história de acompanhamento, né? Aqui da saúde, tanto a nível estadual quanto a nível federal, desde lá da segunda vigência de 2018, né, que foi quando o sistema Bolsa Família migrou para a plataforma gestor, né? Então, aqui, desde aqui a gente tem uma série histórica, né, por vigências, que mostra, né, que o Estado de Goiás ele tem se mantido próximo da sua meta estadual de 75%, né? E também não tem ficado muito distante da média nacional. Né? Aqui na primeira vigência, 2020, já temos aqui o efeito da pandemia, né? Na nossa queda abrupta aqui de resultados, né? Chegando a 49% na primeira vigência, 2020. Na segunda vigência, tivemos uma queda mais drástica ainda, né? Lembrando que nesse período aqui da pandemia, né, constituído a não obrigatoriedade de acompanhamento na saúde, ou seja, o acompanhamento ficou facultativo nos municípios, né, sem prejuízos para a família ou para a gestão municipal que não fizesse acompanhamento, né? Mas isso não impediu que os municípios acompanhassem. Tanto é que já na primeira vigência do ano seguinte, 2021, né, já tivemos um aumento de registro, né, e tem sido esse aumento constante, né, até chegar agora no resultado final, né, de 75,22% da nossa meta estadual, ficando um pouquinho abaixo da meta nacional, né, de 78%. Tá? Como isso aqui é uma média estadual, né, quer dizer que todos os municípios chegaram a esse resultado? Não. A gente vai ver que teve muitos municípios que ficaram muito acima da média estadual. Tá? E aqui é o estado de como se encontram nossos dois públicos principais de acompanhamento, né, o público infantil e o público feminino. Aqui no público infantil, tínhamos aí 54,53% de crianças de 0 a 7 anos incompletos acompanhados. Tá? Dessas crianças que foram acompanhadas, 99,8% tiveram, né, o cumprimento da vacinação em dia e 98,9% tiveram os dados nutricionais coletados, né? Ou seja, boa parte das crianças que teve, quer dizer, quase 100%, na totalidade, tivemos aí os dados de cumprimento de consumidade infantil, né? De crianças com peso e altura coletados e vacinação em dia. No entanto, chama a atenção isso aqui, ó. 54% das crianças da cobertura da cobertura estadual. Isso aqui é um índice um pouco baixo, tá? A gente se espera mais. Tanto é que, comparado com o público feminino, vamos ver que a percentagem de crianças e mulheres acompanhadas é muito superior à infantil.
E aqui o público feminino, gestantes, tá? Tivemos aqui 332 gestantes localizadas, identificadas, né? Lembrando que esse percentual tão alto assim porque foi feita uma estimativa, né? Essa estimativa é calculada aqui a nível estadual, municipal e federal, né? Conforme a quantidade estimada de gestantes para cada unidade, a nível nacional, a nível estadual e municipal. E, segundo a estimativa para Goiás, né, tivemos aí 332% de gestantes localizadas acima do que foi estipulado aí pelo Ministério da Saúde. Das que foram localizadas, identificadas, tivemos aí 99,9% de gestantes com seu pré-natal em dia, né, que é um resultado muito bom. E das gestantes que tiveram dados coletados de peso e altura, 51,5%. E agora aqui mais especificamente esses números. No total de público para acompanhamento, né, entre crianças e mulheres, entre 14 e 44 anos, tivemos 898.583 beneficiários acompanhados. Destes, chegamos a 75,22%. Os não acompanhados somaram 222.648 não acompanhados. E aqui, quantas crianças foram acompanhadas? 144.480 e 531.455 mulheres acompanhadas. Destas, total, 17.710 gestantes no Bolsa Família. Das crianças não acompanhadas, 120.493 e mulheres não acompanhadas, 102.155. Ou seja, crianças não acompanhadas, um grupo é muito maior, muito superior às mulheres não acompanhadas. Tá? Agora, de fato, relacionado às funcionalidades de saúde. Das crianças que foram acompanhadas, né, já mostrei isso aqui anteriormente, mas vemos aqui um dado importante. Quantas crianças estavam com o seu calendário vacinal atrasado, né? Apenas 167 crianças em todo o estado. Agora, em relação ao número de crianças sem peso e altura coletados, um número um pouquinho maior, né? De 1.524 crianças. Ou seja, enquanto... Isso aqui é interessante, né, verificar esse direito, porque a tendência, né, pelo próprio movimento aí que a gente viu de não vacina, né, esse número está ser maior. No entanto, no que envolve o Bolsa Família, o número de crianças sem dados coletados é muito superior ao crianças com a vacinação atrasada. Tá? Esse número aqui me indica, né, uma hipótese que refere-se à questão de coleta de dados no sistema ESUS. Tá? Por que eu digo isso? Porque já foi dito várias vezes que para que os dados migrem do ESUS para o Bolsa Família, né, essa coleta aqui tem que se dar de forma unânime, ou seja, na mesma ficha ou na mesma tela, né, o gestor do ESUS ou técnico deverá fazer o registro tanto de vacinação atrasada ou em dia e inserção do peso e altura coletado. Tá? Então, creio eu que, na minha opinião, quem faz o registro está fazendo da maneira errada e, portanto, os dados de peso e altura não estão migrando. Creio eu. Quantas gestantes? Vamos lá. Das 17.710 gestantes assim, identificadas, localizadas e acompanhadas, né, tivemos aí apenas 11 gestantes sem o pré-natal em dia. Ou apenas, olha só, um dado super interessante, né? De toda a população de gestantes do Bolsa Família em Goiás, apenas 11 estavam sem o pré-natal em dia, né? Que é um dado bastante favorável, né, aqui ao estado de Goiás. E as gestantes com dados nutricionais, 51%. Apesar de que, né, esse dado aqui não é obrigatório para gestante, né? Coletar dados de peso e altura para gestante não é obrigatório. No entanto, né, a gente sempre reforça da importância desse dado para a vigilância alimentar. Tá? E aqui, né, por fim, como que esses dados, né, podem ser apresentados em regional de saúde? Temos aqui da regional central até São Patrício 1, do menor percentual de cobertura até o maior. Oh, Alô?
Aqui a Nordeste, a gente ficou sem energia. Eu também, Você também? eu também. Voltei agora, tem pouco tempo. Ah, tá. É porque eu pensei que tinha sido só nós aqui, a gente ficou sem. Nós perdemos uma parte da explicação. Então deve ser que ficou. Então perdeu. Então tá bom. Você chegou bem na hora que eu falar da sua regional de saúde. Nordeste um e as demais regionais. Com Ah, resultado. tá perdendo. Olha Você só. repetir. Aqui, isso aqui já é o que assim. Aqui Esse é o percentual de acompanhamento de Goiás. Isso. Nordeste 1 ficou com 80, Errou de tudo aqui, não. Estamos bem na fita. Então sim. Na verdade, quase todos os regionais de saúde aqui estão muito bem em relação ao acompanhamento, né? A gente teve aqui, vou até voltar um pouquinho mais aqui, só para vocês que perderam um pouco, porque, na verdade, quando você vê os dados aqui a nível estadual, né, praticamente quase todos os municípios chegaram ou ultrapassaram, né, a média estadual, tá? Então, que o resultado que temos aqui a nível de regional de saúde, gente, então, quando a gente vê esse resultado aqui a nível de regional de saúde, quer dizer, então, que boa parte dos municípios sim chegaram, né, ao cumprimento das metas que a gente tem aqui com impacto aqui no estado de 75%, né? Aqui, ó, dá em torno do norte, tá em torno do norte. Abaixo, então no sul, Rio Vermelho, Sudoeste 2, Serra da Mesa, Oeste 2, Nordeste 1, Nordeste 2, Norte, Pirineus, Sul, São Patrício 2, Oeste 1, São Patrício 1, né? Todas elas superaram, né, a meta estadual. Todas, né? Com uma pequena exceção, da Centro-Sul, Sudoeste 1, Estrada de Ferro e a Central, né? Só que é um dado até impactante, porque, tendo em vista, né, o histórico que vemos aí desde a pandemia, né, é um resultado bastante assim, significativo, na minha opinião. Em questão de um ano, né, já conseguir chegar à meta estadual, eu acho um resultado bastante expressivo. Tá? Então, parabéns, né, a todas as equipes aí de atenção básica municipal e parabéns também, né, aos gestores técnicos de cada região de saúde que se esforçaram aí para poder acompanhar esses municípios, fazer aquele reforço pessoal que às vezes aqui a nível central não consegue fazer, né? A gente tem muita demanda aqui e tem certas coisas que a gente não consegue estar presente nos municípios como tão próximo está a região de saúde, né? Então, daí, de fato, a importância, sim, desse resultado, né, bem expressivo aqui de vocês e, de novo, parabéns para todos que se empenharam. Temos aqui algumas coisas a ser verificadas ainda a nível de Central, Estratosfera e Sudeste 1 e Centro-Sul, né, mas lembrando que são regionais que abrigam, né, os maiores municípios do estado, como Goiânia, a Aparecida de Goiânia e tal, então acaba que esses municípios maiores, né, a dificuldade de acompanhamento, de localização, de focalização das estratégias, né, impede que o resultado seja mais expressivo, tá? Mas com base na última reunião que tivemos na metade da vigência, antes de fechar a vigência, eu pude ver que boa parte do que estava com baixo acompanhamento, né, conseguiram superar, né, e inclusive ficaram muito bem colocados. E aqui, né, um pequeno mapa só para a gente ter aqui um panorama geral, né, de como que foi dividido esse percentual aqui no estado de Goiás, né, ele é apenas para poder ilustrar onde o menor município de Goiás, desculpa, né, o município com o menor estado foi de 52,12%, e se não me engano foi Catalão, deixa eu ver aqui, foi Catalão. Pessoal, todos os detalhes eu vou mandar depois via para vocês via e-mail na apresentação, tá? Então não se preocupem com esses dados. Mas foi Catalão, Trindade e São Miguel do Araguaia, né, os municípios com o menor resultado. Mas resultado assim, 52%, né? Um resultado muito bom. E aqui você pode ver que boa parte dos municípios, né? Só para a gente ver aqui, eu fiz uma pequena colinha aqui, olha só. Tivemos aí 148 municípios goianos
que ficaram acima dos 75%. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Depois eu pego esses dados aqui com mais calma. Isso mesmo. Minto, desculpa. Foram 203 municípios acima da meta estadual, 75%. Ou seja, é um resultado muito expressivo, né? E apenas 43 municípios ficaram aí entre 52% e 75%, né? Um estado, assim, eu tenho, como a saúde tem essa questão particular, né, dificuldade de acompanhar os beneficiários e melhorar o resultado, qualquer pequena porcentagem eu já comemoro bastante. Mas, aí aqui, né, a gente vê com mais claro, né, os dados, né, o que eu chamo a atenção aqui? Eu chamo a atenção para os municípios que tiveram, né, um aumento entre as vigências comparativas, né, entre a segunda vigência do passado comparado com a primeira vigência deste ano, né? Quais os municípios que tiveram maior aumento nesse percentual? E são esses aqui: Araçu, Caldas Novas, Esteio do Norte, Davinópolis, Serranópolis, Vianópolis, Nerópolis, Buenópolis, Cobelândia, Aruanã e assim por diante, né? Esses municípios que tiveram um aumento no registro entre as vigências, né, com destaque Araçu e Caldas Novas, né? Eu lembro que Caldas Novas já vinha tendo uma pequena dificuldade em relação a esse aumento de cobertura, né? Tanto é que na segunda vigência do ano passado teve apenas 50%, já esse ano, na primeira vigência, saltou para 76%, 76,22%, né? Está bastante expressivo, né? Estado do Norte estava bem também, mas ainda chegou a quase 90% de cobertura. Então, assim, é importante, né, frisar, né, os esforços desses municípios, né, um destaque para aqueles que estavam com um percentual um pouco baixo, né, mas conseguiram, na segunda vigência, na primeira vigência deste ano, fazer um resultado bastante expressivo. Tá? E aqui eu destaco os municípios com queda na cobertura entre as vigências comparativas, entre a segunda vigência do ano passado e a primeira desse ano, né? Com destaque para Santa Isabel, Santa Crelândia, Simolândia, Turvânia, Teberaí, Monte Alegre e lista abaixo, né? São municípios o quê? Que entre as vigências comparativas tiveram queda bem drástica, como por exemplo Santa Isabel, que teve 90% na segunda vigência de cobertura, e caiu 22% para 68,35% de cobertura, né? Ou nem tanto, mas foi expressivo, como por exemplo, Santelândia, estava 90% de cobertura e saltou para 80%, né? E assim por diante. Detalhe observar que alguns municípios, né, estavam com um percentual muito alto, né? Eu não sei se foi troca de gestão, o que aconteceu, que, por exemplo, se reparar que é Santa Isabel, Sanquerlândia, Americano Brasil, 90% para cair para 89%, né? É algo assim que tem que ser mesmo investigado isso aí. Mas chama atenção aos detalhes. E detalhe que, repare bem, que, se não me engano, Santa Isabel, Sanquerlândia e Simolândia, se não me engano, Santa Isabel era um município que nós falamos na vigência passada, na reunião de quase encerramento da vigência. Eu lembro que nós tratamos disso referente à baixa cobertura de crianças. Se não me engano, Santa Isabel foi um deles. E se salvo memória, eu lembro que eu acho que foi o município de Santa Isabel que me ligou, mandou mensagem, não me recordo agora, da dificuldade da gestora em fazer acompanhamento e registrar no sistema gestor. Creio eu que foi Santa Isabel que me ligou, não sei agora, que já estava tentando fazer o registro no ESUS, mas não migrava. Se eu salvo memória, aconteceu foi com Santa Isabel. Tá? E aí, já tocando no assunto de novo da migração de dados do ESUS para o Bolsa Família, para o gestor, o que temos aqui, né, um percentual de quantos porcentos do total de dados acompanhados, quantos por cento se refere ao sistema ESUS. Olha só, 65,50% de dados do total de acompanhamentos realizados no estado de Goiás, esse total aqui, 65% foram de dados do ESUS.
né? Um número muito grande, né? E dados ou seja, dados que foram realizados no ESUS e migraram para o Bolsa Família. Sem contar aqueles dados que foram registrados no ESUS e não migraram, por, né, motivos ainda a serem investigados. Já dados registrados apenas no ex-gestor, apenas 34,49%. 34% de dados só no gestor, né? Ou seja, isso prova que, né, a migração de dados e o uso do ESUS nos municípios tem se mantido cada vez mais constante e tem aumentado. No entanto, como toda vigência e alerta, é referente aos dados de crianças, né? O quantitativo de crianças que migram do ESUS para o sistema gestor é muito baixo. É muito baixo. Vejam só, né? Do total de crianças acompanhadas no estado inteiro, 144.480, apenas 21.599 crianças foram acompanhadas via ESUS-AB, né? O que resultou em 14,9% de crianças. Só que tem um pequeno parênteses aqui. Como já teve vários relatos, pessoas que já falaram que as crianças estão sendo registradas no ESUS, com cartão SUS e tudo mais, no entanto não estão migrando. E aí, eu faço de novo aquele alerta, né? Para baixo cobertor de crianças, talvez associado com o ESUS. Talvez. Mas vamos lá. Quais os municípios que tiveram aí um menor registro de cobertura de crianças? Vamos lá? São Miguel do Araguaia, Santa Isabel, ó, que Santa Isabel, Itarumã, Itaúsul, Nova Veneza, Santana de Goiás, Simolândia, lembra de Simolândia e Santa Isabel? Olha só. Tá vendo? Será que aqueles municípios com baixa cobertura, de maneira geral, né, Santa Isabel, Tranquilândia e Simolândia, né? Desculpa, né? Isso aqui não é baixa cobertura, não. Desculpa. Isso aqui não foi baixa cobertura. Isso aqui foi um alerta que eu fiz lá atrás, de municípios que estavam com dados que teve perda de acompanhamento, né? Em vigências, e estavam com baixa cobertura na metade da vigência. E eu acho que repetiu o que estava previsto, né? Aqueles municípios que eu alertei lá na primeira vigência, né, para baixa cobertura de crianças, assim continuaram. Santa Isabel migrou apenas... Santa Isabel teve apenas 14 crianças registradas. 14. Né? Portanto, muito baixa a cobertura. Olha só. São Miguel do Araguaia, 2,33% de crianças acompanhadas. Santa Isabel, 7%. Itarumã, 9% de crianças acompanhadas. Itaúsul, 13%. Rio Verde é um município de médio porte aqui em Goiás, 22%. Trindade, 24%. Catalão, 25%. Né? Então, assim, são municípios que ficaram muito abaixo da média estadual de cobertura de crianças, que foi 54%. Né? Então, a gente enxerga aqui um ponto a ser estudado, um ponto a ser visto em loco. Né? Formosa, um município também de médio porte, com 39% de cobertura de crianças. Tá? Então, isso aqui tem que ser melhor focalizado e melhor visto. Tá? E aqui, né, os municípios com maiores coberturas também de crianças, né, com destaque Valparaíso, Quirinópolis, Aruanã, Novo Gama, Goiatuba, Anhanguera, Ouvidor, São Patrício, Anicuns, Joviane e assim por diante. Segue a lista aqui abaixo. Então, são municípios que tiveram uma cobertura muito alta, né, de crianças e que, por sinal, se não me engano, também são os municípios que também tiveram a maior cobertura do estado. Pelo pai e memória, também são os municípios com maior cobertura do estado. Então, acaba aqui, né, o trabalho de cobertura, de acompanhamento do público geral, né, também se influencia naquele público infantil, bem como no público feminino. Né? E, de novo, repetindo, né, como que essa integração funciona do ESUS? Olha só, né, aquele reforço básico. Né? Para que as informações migrem do ESUS para o sistema Bolsa Família, né, é necessário que os beneficiários o quê? Sejam localizados pelo cartão
Nacional de Saúde, o cartão SUS, no sistema. E, portanto, se o beneficiário não tiver o registro do cartão SUS registrado na base do sistema do Bolsa Família, esse dado não migrará do eSUS a B. De maneira simultânea também, o beneficiário precisa constar o CPF na base do cadastro único. Ou seja, lá no momento que a família ela é registrada, que ela é cadastrada no cadastro único lá no CRAS, tem que apresentar o CPF para registro, para o cadastro. Porque já foi provado já em maneira empírica, né, que essa junção entre o cartão SUS e o CPF é a maneira que os sistemas conseguem conversar entre si e conseguem puxar os dados entre as bases. Então, por meio do cartão SUS, né, o sistema do Bolsa vai puxar lá no SUS quem foi acompanhado. Só que a vinculação depois é feita com o CPF. Por quê? Porque não tem cartão SUS no cadastro único, tem CPF. Então, o que acontece? O Bolsa Família vai lá na base cadastral, vê que tem CPF e faz a comparativo. CPF, cartão SUS, e depois faz a compatibilidade e migra o dado. Então, a gente já viu várias vezes, até na outra reunião passada, que no próprio mapa de acompanhamento, vocês conseguem ver que lá no mapa, o campo de cartão SUS está em branco. Mesmo que o próprio técnico de saúde consiga ver que a família, que é o beneficiário, que a criança tem cartão SUS, não consta no mapa de acompanhamento do Bolsa. Né? Justamente devido à falha aqui, ó, a falha do CPF na base cadastral. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir para a gestora do cadastro único melhorar a base cadastral? Sim. Isso não é mais, se não me engano, se eu não recordo agora, não sei se o Eduardo está presente aqui com a gente. Eduardo é o nosso coordenador do cadastro único e do Bolsa Família em Goiás. Né? Não me engano, não falha a memória, essa questão do CPF, né, os dados não são obrigatórios, mas ajuda bastante na melhoria da informação. Tá? Por isso que o Bolsa Família, pessoal, ele é um programa que funciona em 3 pés, em um tripé. Integração entre a saúde, educação e a assistência social. Então, essa cooperação entre as 3 áreas, né, faz com que a gente consiga, de fato, promover ações entre a saúde, a educação, né, e cadastro único, né, assistência social, e consegue impulsionar, né, as políticas públicas do Bolsa Família. Só assim que o programa consegue, de fato, ser executado na sua plena totalidade. E aqui, só para a gente dar uma pequena voltada na fita, né, eu sei que muitos usam o sistema, usam o eSUS como PEC, como pronto eletrônico, não usa mais o CDS, mas só para a gente ilustrar aqui, né, o perfil que abre a ficha de atendimento individual, né, seja no PEC ou no CDS, né, é o perfil do usuário lá no técnico, que vai conseguir o quê? Inserir crianças com dados nutricionais e vacinação em dia, vai inserir mulheres não gestantes e vai inserir mulheres gestantes com ADUM e pré-natal em dia. Tá? Então, assim, e qual que é o perfil que permite isso aqui? Infelizmente, no eSUS, né, somente perfil de profissional de nível superior, seja enfermeiro, nutricionista, médico, fisioterapeuta, enfim. Somente esse profissional aqui com essa ficha, né, ele vai conseguir, na totalidade, no eSUS, conseguir registrar as 3 funcionalidades. Dados nutricionais, vacinação e gestação em dia, sim ou não. E para que esse dado migre para o Bolsa Família, para o gestor, né, tem que estar com todos os campos obrigatórios preenchidos. Tá? Já o profissional que acessa somente a ficha da visita domiciliar territorial, né, no caso o ACS, ele só consegue inserir o quê? Mulheres não gestantes. Porque... Alô? Cristiano, Oi? deixa eu te fazer uma pergunta. Essa aqui, ficha de atendimento individual.
Crianças com dados nutricionais com vacinação em dias, mulheres não gestantes. Faça comigo, por favor, uma diferenciação da não gestante com a gestante. Aí a ficha de visita domiciliar e territorial. A não gestante entra em quê? Deu uma cortada aqui para mim, você pode repetir a dúvida? Eu perdi a parte aí da sua dúvida. Eu quero saber a diferença da gestante para a não gestante. Ah, tá. E, por exemplo, ficha de visita somente mulheres não gestantes. O que Tá. Eu acho, mulheres não gestantes tá. Eu vou tentar abrir aqui a ficha aqui de mulheres, essa ficha aqui para você ver a diferença no registro. Pode ser? Eu acho que sua dúvida é essa. sim. Então, deixa eu só abrir aqui a ficha e a gente consegue melhor ilustrar do que eu estou falando aqui para vocês. Cadê? Beleza, eu estou vendo lá na organização, acho que vai ser verificação, conhecer. E, então, tá, Vamos abrir aqui a ficha mais fácil. Aqui, ó. Ficha individual. Isso. Mais ficha de atendimento. Jesus. E aqui na outra aba, vamos abrir aqui a ficha. Ficha de visita domiciliar territorial. Então, agora ficha de visita domiciliar territorial. Vamos tentar aqui fazer o sistema carregar aqui as informações. Como aqui já abriu. O sistema está bem lento aqui, a internet está bem lenta, pessoal. Vamos lá, não foi ainda. Vamos fazer assim, eu vou seguir aqui e aí eu volto novamente. Pode ser? Vai deixar aqui a apresentação, vou deixar aqui a ficha tentando aqui abrir. Não está carregando aqui agora no momento. E não abriu? Abriu. Vamos ver isso aqui. Lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu
na antiga reunião passada. Pessoal, é só uma pequena pausa aqui que a colega pediu para ver aqui a diferença entre as fichas, que envolve o atendimento individual e o domiciliar territorial, tá? E como nossa internet teve uma queda de energia aqui agora, recentemente, então a internet está bem lenta mesmo, tá? Aqui achei. Eu tenho aqui na ficha, na antiga apresentação. Vamos lá. Ó. Estão vendo aí? Ó, essa aqui, né, é a ficha de atendimento individual. Tem aqui o cabeçalho normal, né, cartão SUS ou CPF. E aqui, ó, olha só a diferenciação. Vacinação em dia. Aí tem um campo para sim e para não. Tá? Gestante. Tem um campo para DUM. Reparem bem. Estão vendo? Campo para DUM. E aqui o pré-natal. Um campo para sim ou não. Ou seja, quando se pergunta lá se as consonantes estão em dia para crianças, tem a resposta sim ou não. Quando se pergunta para gestante se ela está gestante, tem que ter o campo da DUM. Aqui tem na ficha. E depois pergunta se a gestante está com o pré-natal em dia, sim ou não. Também tem aqui um campo para isso. Então, por isso que essa ficha aqui é mais completa. Tá? Campo de peso e altura. Tem aqui, ó. Avaliação antropométrica. Peso e altura. Tá vendo? Peso e altura. Isso aqui é o mesmo acontece também no próprio perfil do sistema, no próprio ESUS, no prontuário, no PEC, né? O profissional que acessa as informações também acessa todas as informações aqui. E outras demais informações, logicamente. Agora, quando vamos aqui para a ficha de visita domiciliar territorial, olha só a diferença. Cartão SUS, tudo bem, tá aí, normal. Data de nascimento, sexo, ok. E os campos do motivo da visita. Ó, motivo da visita. Funcionalidades do Bolsa Família. Só isso. Né? Se uma visita, né, foi por conta disso. Mas não pergunta se vacinação em dia, sim ou não. Aqui, ó, vacina. Tem vacina. Mas não responde a pergunta. Vacinação em dia, sim ou não? Né? Aqui depois. Olha só. Demais campos, né? Pessoa com hipertensão, diabetes, asma, tudo bem, tabagista, ok. E aqui embaixo, antropometria, peso e altura. Peso e altura. Tá? E aí, essa ausência desses três campos aqui, ó, vacinação em dia, sim ou não, a DUM e o pré-natal em dia, né, lá na ficha da visita domiciliar territorial, ela impede, né, ou dificulta, né, essa migração de dados. Tá? Então, quando se faz a pergunta, gestante sim ou não? Ok, gestante sim. Mas faltou a pergunta da DUM, né? Que é a data da última menstruação. Sem essa informação da DUM, né, o sistema lá no gestor não consegue entender por quê. É por meio da DUM, dessa data, que é gerado também aquele benefício da gestante. Né? É calculado aquele prazo, né, de quanto tempo que ela está gestante para que consiga emitir, né, o benefício da gestante. Por isso que essas informações de DUM, pré-natal em dia, né, eles são fundamentais na ficha. Cristiano, Oi? é diferente. Tem diferença desse benefício da gestante com a não gestante? Qual a diferença aqui? Porque a adulto vai qualificar ela como gestante ou não, é isso? Isso, exatamente. Uhum. E aí, se ela tiver gestão, ela não tem direito a benefício. E se ela não tiver gestante? Ela não tem direito a benefício? Isso que é a nossa dúvida também. Sim. Existe um aumento, né? Deixa eu só voltar aqui. Eu gosto de explicar ilustrando, gente. Desculpa, mas eu sou da área da educação que você ilustra para poder ficar mais entendido.
tá? Então, eu sou dessa geração antiga ainda que enxerga, aprende enxergando, tá? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui, já que a dúvida foi referente aos benefícios. Olha só. Esses aqui são os benefícios do atual Bolsa Família, tá? Cada família inscrita no programa, conforme a sua composição familiar, ela vai receber um valor específico, né? Vai receber o básico, né? De R$ 142 Cristiano, Oi. Cristiano, bom dia. Simone aqui de Jesúpolis. Oi, Simone. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Deixa eu te falar, apareceu até agora, hoje de manhã aqui, uma gestante, ela não é do meu município. Mas só que ela não foi cadastrada, eu entrei no sistema e ela não está como gestante, mas ela já está com 6 meses. Eu posso incluir ela agora? Pode. Não, Pode? ela tá com 6 meses de gestação? Já... Geralmente é. Ela ficou grávida no início do ano. Então, quer dizer, ela passou a outra vigência todinha. Então, no município dela, eles não cadastraram ela, entendeu? Não, você tem... Aí O sistema aceita 42 semanas para você inserir a gestação dela. Então, você tem que inserir enquanto está gestante. Se não tiver mais gestante, então posso você inserir pode ela. inserir. Então tá bom. Tá? Tá certinho. Obrigada, viu? Tá. E aí, o que acontece? Olha só. Então, respondendo a pergunta anterior, né, sobre a questão da gestante e não gestante na família. Cada membro, conforme a sua composição, recebe um incentivo a mais. Tem criança na primeira infância, 0 a 6 meses, recebe R$ 150. Tem gestante, recebe R$ 50. Olha só, benefício variável familiar. Pago a cada criança ou adolescente entre 7 e 18 anos e gestantes. Nossa, só R$ 50? Não era mais antigamente? Era. No programa Bolsa Família, no programa Auxílio Brasil anteriormente, o incentivo, né, o incentivo a ficar gestante, né, era maior. Agora, o incentivo, né, entre vírgula, de fato, o benefício variável familiar é pago de R$ 50. Então, onde está o incentivo maior aqui? Para quem tem crianças de 0 a 6 meses, ou de 0 a 6 anos, tá? R$ 150. E se for gestante, R$ 50 a mais. Então, cada gestante na família recebe R$ 50 por gestante, tá? Essa aqui que é a complementação. E já respondendo aqui uma outra dúvida, né? Já não teve diferença nos valores? Teve. Porque antes existia o limite de R$ 600 por família. R$ 600, eu acho. Não lembro agora o detalhe do Auxílio Brasil. Mas agora você paga por composição familiar. Tá? Por composição familiar. Lembrando que existe um estímulo para que o homem, né, o marido, o companheiro, apareça na composição familiar, tá? Porque é muito comum nos municípios, a gente enxerga isso muito bem, que é a ausência do companheiro no extrato cadastral. Porque o homem trabalha, o homem tem uma renda declarada, o que acontece? A mulher vai lá no cadastro único, se cadastra a criança, ela e outro filho. Mas o marido dela não aparece na composição familiar, no cadastro único. Tá? E agora, para poder, talvez, coibir isso, né, vai ser pago R$ 142 para cada pessoa da família. Tá? Então, em alguns casos, né, aquela situação que o marido está lá e ele não aparece no cadastro único, dependendo da situação, né, ele poderá, né, sim, aparecer na composição familiar, contribuindo, né, para o aumento da renda familiar do Bolsa. Né? Essa aqui seria a explicação mais lógica para isso. Lógico que cada situação é um caso, né, mas a ideia é que de coibir essa ausência do homem, né, do companheiro no cadastro único. Até porque o cadastro único, ele pega o conceito de família do IBGE. Ou seja, todos membros
que residem sobre o mesmo teto, com ligação sanguínea ou não sanguínea, é família. Né? Se eu moro meus primos, meus tios e um amigo, vai ter uma família ali. Entendeu? Ah, mas igual já várias vezes escutamos, né? Ah, mas tem um companheiro aqui, mas eu não moro, mas eu sou separado dele. Mas se esse companheiro está separado, mas está no mesmo teto, ainda faz parte da família. E isso vai interferir, sim, lá no conceito de família e também no próprio valor do benefício a ser pago. Tá? Beleza. Feito esse pequeno reviravolta na explicação, voltando para cá, né? Voltando para cá, então, aqui no ESUS, né? Essa diferença entre dados, né, na ficha, ou conforme o perfil do próprio técnico, se é um técnico de nível médio ou um técnico de nível superior, né, lá no PEC, vai sim, de fato, interferir lá na hora que os dados migram para o ESUS, do ESUS para o Bolsa. Tá? Então, assim, na minha visão, eu tenho visto que muitos municípios estão usando sim o ESUS, mas usam de forma errada. Né? Usam quase de maneira exclusiva a ficha do ACS para registrar crianças. Né? E essa registro de maneira errada aqui, ó, nessa ficha, ou no próprio perfil do técnico, né, impede que os dados de crianças migrem para o gestor. Tá? Bom, voltando agora de novo aqui para os nossos resultados, e se tiver alguma dúvida, pessoal, pode levantar a mão ou chamar novamente aí. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. E aí, como é que aparece no ESUS, né? Como é que aparece o dado de acompanhamento no ESUS? Olha só. Desde a segunda vigília de 2019, somente é possível registrar novo acompanhamento caso a beneficiária seja gestante. Tá? Então, assim, uma vez que migrou como acompanhada pelo ESUS, esse dado aqui não tem como mais alterar. Tá? Os dados de peso e altura não altera, só altera a condição de gestante. Então, caso uma mulher ela fez acompanhamento no ESUS em 26 de janeiro, por exemplo, né? O sistema do Bolsa foi abrir somente lá para o dia 15, 20 de fevereiro, certo? Então, assim que o sistema abriu, né, esse dado aqui, da Maria Socorro, migrou como o quê? Como mulher acompanhada no ESUS. Então, até eu fechar a vigência, né, não tem como mais você fazer alteração dos dados lá da Maria Socorro. Exceto qual? Gestante. Então, ainda é possível clicar aqui no campo de visualizar e inserir informação de gestante. Como assim? Para qual propósito tem isso aí? Olha só. Suponhamos que a Maria Socorro, né, foi acompanhada na vigência de 26 de janeiro, o sistema gestor estava fechado ainda, e lá para maio, a Maria Socorro ficou grávida. Pela condição anterior, né, era impossível colocá-la como gestante. Então, pensando nisso, agora é possível marcá-la como gestante mesmo com ela com os dados seus migrados para o Bolsa, somente gestante. Peso e altura não edita mais. Ah, Cristiano, mas e a criança que não tem o peso coletado no ESUS? Vai migrar como o quê? Como sem peso e altura? Vai. Daí é importante você sempre qualificar os dados no ESUS. Cristiano, eu aqui só uso ESUS. Ok. Então, primeira pergunta. A equipe técnica está qualificada para registro de dados do Bolsa Família? Eles estão cientes que acompanhar o do Bolsa tem que inserir os dados de peso e altura, gestação e ADUM, né? Então, e aí eu reforço de novo, né, aqueles municípios que tiveram baixa cobertura de crianças acompanhadas, né? São Miguel do Araguaia, Santa Isabel, Itarumã, Itaúsu, Nova Veneza, Santa Helena, Rio Verde, Trindade, Catalão,
E assim por diante, reforça. Será que esses municípios aqui estão com seus profissionais qualificados, assim, quando de qualificação, atentos a dados do público do Bolsa Família? Tá? Então, essa perguntinha, ela tem que ser respondida em loco, com a equipe que atende o público do Bolsa Família. Então, bora avançar aqui. E por fim, quais desafios, né, que a gente pode apontar aqui para essa vigência em relação ao programa? Bom, de maneira bem geral, ampliar a cobertura de acompanhamento, né? Embora tivemos aí um avanço em relação à cobertura das funcionalidades de saúde, ainda existe um percentual considerável de crianças que não estão sendo acompanhadas. Vamos lá, apenas 54% das crianças do estado foram acompanhadas. Então, o desafio é qual? É alcançar uma cobertura mais abrangente, garantindo que todas as crianças e gestantes beneficiárias sejam incluídas no acompanhamento, né? De novo, não acompanhar para acompanhar. É, de fato, você estender os serviços que a atenção básica já oferece na sua rotina diária. Qualidade dos dados, né? Além da cobertura, é essencial garantir a qualidade dos dados, né? Isso por quê? De novo, será que os dados nos ESUS estão sendo inseridos de forma correta? Isso envolve um treinamento adequado do profissional de saúde, bem como a melhoria do sistema de informação, né, para evitar erros e inconsistências nos registros. Cristiano, eu tenho uma pergunta. Será que eu lançar o dado no ESUS e no Bolsa vai duplicar? Né? Então, não vai porque o próprio ESUS, o Bolsa já bloqueia o dado do ESUS, tá? Mas a questão de inconsistência aqui tem que ser muito bem vista. Outro desafio que a gente sempre bate na tecla é o quê? A nossa intersetorialidade, né? A gestão municipal fortalecer a integração entre as três áreas: saúde, educação e assistência social. Isso é fundamental para garantir que as funcionalidades sejam de fato acompanhadas de forma eficaz e as famílias em situação de vulnerabilidade recebam o suporte necessário. Isso aqui acontece de que forma? Reuniões, né? Fizemos um levantamento agora, né, via Secretaria de Educação, né, e vimos que boa parte dos municípios não estão fazendo reuniões anuais, semestrais ou mensais com as três áreas. De fato, nem sabem quem são os demais gestores das áreas, né? E, por fim, né, educação e saúde, né? É um desafio, esse aqui é um desafio, acho, mais abrangente de todos agora, nesses momentos, né? Que é o quê? Promover a conscientização das famílias sobre a importância do acompanhamento, a importância da vacinação, a importância do cuidado em saúde. Isso aqui é crucial, né? E envolver essas famílias em campanha de educação em saúde, seja palestra, ações que visem informar e sensibilizar os beneficiários. Essa aqui acho que é uma das palavras mais, né, em auge no momento, que é sensibilizar esses beneficiários, né? O que é um trabalho contínuo, inclusive. De fato, outro objetivo é esse monitoramento contínuo, né? Aqui na coordenação a gente costuma semanalmente enviar os relatórios, né? Que não só de percentual de cobertura, mas também de percentual de crianças. E depois, conforme a vigência vai avançando, eu dou os alertas. Município tal, baixa cobertura. Município X, baixa cobertura de crianças. Município Y, não teve nenhuma criança acompanhada ainda. Nenhuma criança acompanhada ainda. Então, assim, esse monitoramento contínuo a gente faz. Esses alertas a gente faz. Agora, como que essa informação chega ao município, como que ela é tratada, como é que ela é lidada, isso aí tem que ser melhor visto, né? A gente viu agora há pouco que tem muitos municípios que estão com baixa cobertura de crianças. E, se não me engano, fizemos alerta na vigência passada, antes de fechar a vigência, e o município ainda rescindiu, fechou a vigência com baixa cobertura. Tá? E isso envolve também qualificação do próprio técnico, porque uma vez eu lembro que a colega alegou que eu estava com dificuldade de migração de dados.
né? Mas entender os sistemas que opera é fundamental para que, de fato, o serviço aconteça, tá, gente? E, por último, um desafios que eu elenquei, que é o recurso financeiro, né? Os recursos financeiros, no caso do Bolsa Família, eles são mensais, ele é federal, é o IGD-M. Esse recurso, ele vai para a gestão do Bolsa Família ser utilizada entre as 3 áreas. Não é dividido em 3 partes. Ele é um recurso único, totalitário, em que as 3 áreas têm que sentar, planejar, discutir e implementar ações, né, com esse recurso que vai para o município. Então, assim, é até um ponto até complicado, porque às vezes a gente fala, e às vezes o município esbarra em politicagem, essas estratégias não funcionam devido a burocracias, né? E a gente vê também no Estado. Tanto é que esse ano a gente conseguiu fazer uma reunião, uma cobertura, desculpa, fizemos uma capacitação presencial, né, dia 14 e 12 de maio, de abril, se não me engano agora, né, no auditório da Escola de Saúde aqui em Goiânia, com 200 e poucos presentes, né, e com uma mesa com café da manhã, com almoço, com transporte, com base no recurso federal que vai para o Estado também. Então, são ações que a gente consegue realizar, mas são ações que envolvem o quê? Recurso financeiro, né? E quando os municípios atingem um percentual tão alto assim, esse recurso vai também mais alto. Então, é fundamental que essas 3 áreas aqui, ó, essas 3 áreas aqui, saúde, educação e assistência social, consigam conversar, né, e consigam implementar ações para que, de fato, esse recurso seja gasto, né? Eu sei que é difícil às vezes, porque a gente também esbarra aqui no Estado com burocracias, com questões que engessadas, né, que o recurso não é gasto, mas uma coisa é, o nosso planejamento envolve meu, da Deslene, daqui da Educação do Estado, o Eduardo, da Assistência Social do Estado, ele foi feito. Então, a parte de cima, que é a nível de gestão de recurso, é outro departamento. Agora, eu vejo que tem município que nem a parte de planejar foi feita. Tá? Dito isso, né, a gente já encerra aqui a nossa breve apresentação. Né, meu muito obrigado. O nosso contato é esse aqui, né, mas nada impede também que eu passe para vocês o nosso contato via WhatsApp. Né? Quem chegou agora aí e não pegou o vídeo da apresentação, né, o nosso contato também, né, o meu contato pessoal aqui do WhatsApp é esse aqui, 99853-2756, onde a gente também abre um canal para dúvidas e esclarecimentos. Dito isso, oi. Pessoal, a Meire perguntou aqui no grupo, aqui no chat, para mandar lista de presença. Meire, eu não tenho lista de presença, eu estou fazendo a chamada aqui no chat, tá? Então, coloca aí, Meire Fonseca e o seu nome da sua Regional Saúde, tá certo? Diga. Alô? Oi, Cristiano, Fernanda. Oi, Fernanda. Você ainda tem aquele vídeo de instrução para a gente conseguir imprimir o mapa em ordem alfabética? Se você tiver, coloque ele disponível de novo, por favor. Ou se alguém tiver. Tá, eu tenho, vai estar no YouTube, e eu vou ter que acessar do YouTube. Aí eu não sei se eu consigo abrir do YouTube aqui pela nossa rede da secretaria. Mas você está no grupo? Tá. Manda para a gente novamente lá naquele grupo do WhatsApp, então, por favor. Impõe, tá? E até tem uma pergunta essa semana sobre isso, foi da... Agora no colega, ela perguntou se tinha como listar, né, as famílias por ordem alfabética. Tem, tá nesse vídeo, que eu explico como listar as famílias, né? É você imprimir o mapa em Excel, é você pegar esse Excel, né, tirar as mesclagens de células e colocar na alfabética. No entanto, esse processo, repito, ele tira a listagem de endereço. Tá? Então, você tem apenas listagem nominal, né? Cristiano,
assim por diante, mas você perde endereço. Qual que é a vantagem disso? Lá no Unidade Básica de Saúde, chega a família e você vai procurar a família. Como é que você faz? Ordem alfabética. Então, para quem faz estratégia de acompanhar na Unidade Básica de Saúde, né, o endereço é muito importante. Tá? Então, não sei se quem, né, se for utilizar isso na unidade de saúde, ótimo. Para quem for acompanhar usando a busca tipo endereço, esquece. Mas para quem faz estratégia de acompanhar na unidade de saúde e precisa uma listagem, né, nominal, tá certo. Tá? Pessoal, enquanto isso, vão colocando aí para mim o nome completo aí e e-mail, tá? E-mail também no nosso chat para registrar nossa lista de presença, por favor. Obrigado, Alessandra, pelo parabéns. Obrigado. A gente teve aqui uns pequenos probleminhas de conexão aqui de internet no começo, mas a gente conseguiu tentar suavizar aqui a reunião, né, e dar início à abertura aí da segunda vigência. Sobre alguns pequenos recados, né, sobre capacitação e tudo mais. A gente está com... Eu tinha falado que, né, teríamos uma capacitação a nível regional de saúde, daquelas regionais de saúde com resultados mais baixos, né? E quais são elas mesmo? Só para a gente reforçar aqui. A gente teve aí, se não me engano, 4 regionais de saúde com resultado um pouquinho abaixo da média estadual, que foram... Oi, Joima, pode levantar, pode falar. Cristiano, bom dia. Bom dia. Cristiano, é porque essa semana é, foi até a Secretaria de Saúde uma mãe dizendo que o CRAS havia pedido para ela ir lá, porque o que acontece? O benefício dela foi liberado em fevereiro e ela não sabia. Aí, quando ela foi pegar a parcela desse mês de agosto, estava bloqueado. Aí alegou para ela que poderia ter sido pelo não acompanhamento pela saúde. Porque ela disse que foi na Caixa, eles mandou ela para o CRAS, e o CRAS mandou ela para a Secretaria de Saúde. O que fazer? Joima, essa questão aí, ela é muito, assim, particular, porque uma coisa é dizer, pode ter sido a saúde, pode ter sido a educação, pode ter sido a própria beneficiária que fez alguma coisa errada. Então, assim, de maneira bem clara, quem melhor consegue ver isso é a gestora do Bolsa Família no município, tá? É ela que consegue ver essa situação, tá? Às vezes, eu consigo ver no sistema no SICOM, eu consigo ver se tem algum bloqueio, né? E também consigo ver se foi um bloqueio referente à constitucionalidade. Isso eu consigo ver. Se você depois quiser passar um list dela, né, eu consigo ver até... Não sei se o sistema SICOM está aberto agora, mas a gente pode ver até fazer também até um estudo de caso, tá? Se for o caso. Você está com o list dela aí? No momento eu não estou com o NIS dela, mas assim, eu vou pesquisar aqui e te mando, tá bom? Tá. O que acontece? Bloqueio. Vamos lá, gente. O que acontece? Deixa eu abrir aqui de novo a apresentação que envolve essa questão de bloqueio. Só para a gente... Aqui, ó. A proposta minha inicial, pessoal, era fazer uma capacitação, né, a nível local nas 4 regionais com percentual mais baixo. Seria Central, Estrada Sudeste 1 e Centro-Sul. Tá? Se bem que a Estrada Sudeste 1 e Centro-Sul não ficou tão baixo, não, né? Não ficou tão baixo. Mesmo assim, a proposta está mantida de pé ainda. Eu só estou apenas com um impedimento, que envolve o recurso financeiro para custear a alimentação para os participantes, né? A gente está com um pequeno bloqueio aí no recurso financeiro do estadual, né? E a gente, no mínimo que a gente pode oferecer, além da capacitação, é fazer um café da manhã e um almoço para os participantes. Então, assim que essa questão for resolvida aí, né, eu vou fazer quatro oficinas na Central, Estrada de Ferro, Sudoeste 1 e Centro-Sul.
Se bem que a Centro-Sul e Central é tudo próximo, né? Então, mas as estradas de ferro Sudoeste a gente pode fazer. E até mais regionais de saúde que quiserem estender o convite também pode ser feito, tá? Lembrando que a gente está com um pequeno impedimento aí de contrato alimentar, né? Mas a gente pode também fazer essa capacitação, essa oficina na própria regional de saúde, tá? Quanto à dúvida da colega, né? A questão do bloqueio aí, olha só. Isso aqui. Olha só, gente, vamos lá. Ah, Cristiano, a beneficiária foi bloqueada, né? Então, por isso que ela não recebeu benefício. Na saúde, isso aqui é muito, não digo raro, mas difícil de acontecer por conta do prazo que a família tem para poder fazer, cumprir, né, o que é obrigatório. Então, assim, se a família for notificada com um bloqueio, né, por exemplo, a família não cumpriu o acompanhamento de peso e altura. Ah, não quis pesar, não quis medir. Ok, tudo bem. No outro semestre, ela terá uma advertência. Advertência, mas o benefício ainda cai na conta. Se ainda assim passou 6 meses, na outra vigência seguinte, de fato, a família repetiu, a criança não foi feito o acompanhamento de peso e altura, né? Tem um bloqueio. E se ainda assim passou 6 meses, tem a suspensão. Só que assim, para que aconteça isso, tem que ser in loco, ou seja, a família tem que estar lá na hora do acompanhamento e recusar. Olha, eu vi aqui que a senhora aqui está com a vacinação atrasada. A senhora só pode ainda vacinar crianças agora, só quer? Não, não quero. Ah, é o quê? Vacinação em dia? Não. E aí, daqui a 6 meses, uma advertência. Se daqui a 6 meses a criança comparecer lá no posto de saúde para acompanhamento, ó, tá atrasado de novo, você quer vacinar? Não, não quero. Então, 6 meses, daqui a 6 meses eu bloqueio. Então, por isso que eu digo que efeito de descumprimento de consultoria de saúde é muito difícil acontecer. Acontece, acontece. Tá? Eu até ia tirar ontem o relatório do SICOM, mas ele estava fora do ar e eu não consegui tirar. Mas, assim, boa parte dos bloqueios que eu vejo hoje, né, quando alguém pede, Cristiano, vê para mim o bloqueio aí da família tal. São cadastro que não está atualizado, a renda declarada está acima da permitida do programa, né, que qual que é a renda permitida do programa? Essa aqui, ó. Né, para que a família faça parte do programa, ela tem que cumprir também um requisito que é a renda, né? Ela tem que ter o quê? A renda declarada lá no cadastro único de R$ 218 por pessoa, per capita. Ou seja, pegou a renda total da família, dividir pelo número de membros, não pode ultrapassar R$ 218. Se ultrapassar, né, esse limite, ela entra na linha de... Ela entra no... Olha agora a memória, ela entra numa... Não é excluída de imediato, mas ela tem a verba rebaixada um pouquinho. Regras de permanência no programa, lembrei agora. Inclusive, se eu não me engano, foi até alguém essa semana passada mencionou isso, e eu tenho aqui um extrato. Deixa eu ver aqui se eu tenho um extrato disso. Gente, é tanta coisa que acontece às vezes na semana que eu esqueço, mas aí depois eu lembro. E aí eu lembro que alguém comentou comigo isso, e eu fiquei de salvar esse print aqui, ó. E alguém mandou para mim o extrato bancário da família que recebeu isso, né? E eu fiquei salvado, porque, não, na próxima oficina que tiver, eu vou usar esse extrato para poder ilustrar melhor, né? Agora, eu não sei se eu salvei. Será que eu salvei ele? Será? Deixa eu ver aqui. Eu não salvei agora. Mas, enfim, é um extrato bancário, né, onde tem informação que a beneficiária vai ter a sua renda reduzida momentaneamente, né, e posteriormente ela vai poder ficar no programa por 6 meses, né?
Agora, se a renda da pessoa, ela de fato não condiz, né, ela vai ter bloqueio do benefício sim, tá? Isso aí é unânime. Agora, quem melhor pode ver isso? A própria gestora do programa Bolsa Família na Saúde, gestora do programa, gestora do Bolsa Família e Cadastro Único no município. A gente tem a gestão da saúde, da educação e a gestão geral, ou seja, a coordenadora do programa, a coordenadora ou o coordenador, né, do programa Bolsa Família, e Cadastro Único tem acesso ao quê? Ao sistema de benefícios. E nesse sistema, ela consegue, de fato, né, ver se a família está ou não bloqueada. Tá? Cristiano, Cristiano, é Simone de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. É porque aqui no meu município, que é um município muito pequenininho, né? Então, o que acontece? Eu conheço todos os, maioria eu conheço todos os beneficiários, só que tem alguns que eles mudam para outro município e eles querem que eu continue pesando eles aqui, entendeu? Sim, eles mudam, as crianças vão estudar em outro colégio, ou seja, vão vacinar em outra cidade onde eles estão residindo, e eles continuam querendo que, e como é um lance de município pequeno, tem reclamação. Se eu falo que eu não vou fazer isso, aí fala, mas aí vai atrás de não sei quem, você entende como é que é isso? Sim. Então, assim, eu sempre converso com eles, que vai ter, tipo, um cruzamento de dados. Não adianta eu ficar pesando, e depois, se eles estão em outro município, se eles vacinam em outro local, vai ser cadastrado em outro local, né? A criança também, quando ela está estudando, ela vai ser o registro dela no colégio onde ela está, morando no município, né? Atual, né? Porque Então, eles acham que, assim, é eu que resolvo isso, sabe? Então, você mencionou agora há pouco que tem a criança que estuda em outro colégio, aliás, estuda em outro colégio e faz acompanhamento aí, né? Tipo assim, a pessoa tem o registro aqui, né? Cadastrado aqui no município. Aí eles mudam muito. Eles mudam não aqui para Jesus, eles vão mudar para outra cidade, tipo Goiânia, Anápolis, ou para o norte, alguma coisa. E eles querem continuar, tipo assim, Simone, vou passar pelo Zap, eu mando para um parente meu, eles vão aí, levam o meu peso, a minha altura, sabe? Então, assim, eu já conversei que eles têm que fazer a transferência, tem que procurar o CRAS, da onde eles vão estar morando atualmente e fazer essa atualização, né? Só que eles falam, não, mas eu não posso fazer isso não, porque se eu fizer isso lá, bloqueia. Quando vai transferir, aí bloqueia o cadastro. Então, não quero. Então, assim, geralmente as pessoas às vezes ficam, tem gente até me atrapalhar por isso, né? Que quer que eu faça uma coisa, enquanto está aqui no cadastro, eu peso. Mas quando eles mudam, é complicado, porque às vezes não vem para pesar, fica mandando por telefone, entendeu? Então, você mencionou um ponto acho que eu acho que é isso que aconteceu com a família que teve o bloqueio do benefício. Olha só, eu tinha convidado a Deuslene para participar aqui da nossa live hoje. A Deuslene é coordenadora da educação, do acompanhamento da educação no programa no Estado. Né? E a educação sempre no Estado, também vai no Brasil inteiro, sempre teve uma frequência escolar muito alta, até a pandemia. E na pandemia, né, devido a todos os problemas que envolveram, né, a pandemia, né, as escolas teve aulas suspensas, enfim. E agora, na retomada, né, do acompanhamento da frequência escolar, as crianças simplesmente sumiram do cadastro único. Então, assim, elas estão numa escola e no cadastro único tem outra escola. Então, são as crianças não localizadas na frequência escolar. E você tem uma frequência escolar, como falei agora há pouco, não atingida, isso já gera uma advertência e logo em seguida um bloqueio. Então, o cumprimento da educação, como ele é bimestral, ele é muito mais frequente as advertências, bloqueios, do que a saúde. Então, no meu ver, até você mostrar depois o NIS aí da beneficiária, que alegou que está com bloqueio aí, provavelmente foi na frequência escolar que ela teve o problema. Por quê? Ela está morando, o cadastro está em Divinópolis, né?
como é que o município mesmo? Divinópolis não é... Fugiu agora no município agora da Simone. Mas, assim, então, a criança ela está com um cadastro nesse município e a frequência escolar em outro. Só que o sistema está... Jesúpolis. Jesúpolis. Então, aí em Jesúpolis, a frequência escolar vai dizer o que para ela? Pai, a criança está aqui cadastrada, está listada aqui para mim aqui em Jesúpolis. Maria Francisco não sei o quê. Frequência é o quê? 0. Fez a chamada da criança, a criança não apareceu lá, é 0. É 0. Né? Falta. É falta. E aí depois, passou o quê? Fevereiro, março, abril. Repercussão da educação. Vai dar advertência. Né? Se foi a primeira falta da criança. E repetir de novo o segundo bimestre. Cadê a criança lá? Não compareceu de novo. Por quê? Porque está listada em outra escola. Então, vai acontecer o quê? Bloqueio. Então, boa parte dos bloqueios que está tendo hoje ou é de cadastro, renda incompatível e frequência escolar. Só que quem de fato consegue ver isso, gente, é o gestor ou gestora ou coordenador do cadastro único que tem acesso ao sistema de benefícios. Tá? Eu consigo ver, e você também consegue ver no SICOM, né, quem tem acesso ao SICOM no município, né, consegue ver apenas a questão de bloqueou. Mas o motivo em si, quem vê é a gestora do cadastro único só. Tá? Ronan, 3 ranchos. Perguntinha boa aqui. Ó. Como proceder quando o beneficiário foi a óbito? Obrigada. E ainda de nada, Simone. Ainda consta, mas Simone, depois você me passa o NIS, tá? No meu zap, a gente vai ver essa hipótese aí. Mas, na minha opinião, boa parte vai ser questão de descumprimento de frequência escolar. Tá? E aí, Não, tá tudo bem. Obrigada, hein, Cristiano? Nada. Detalhe interessante que a Simone alertou agora, né? Tem muitos municípios muitos gestores Tá bom. beneficiários que mudam de município e não atualizam o cadastro único. E aí entra aquele trabalho nosso. A gente pode também informar, pode orientar, igual a Simone está orientando. Olha, se você não atualizou seu cadastro único, aí que vai, de fato, ter o bloqueio. Porque uma das obrigações é famílias que tiver gestante fazer pré-natal, famílias com crianças 0 a 6 anos cumprir, né, as funcionalidades de saúde, com peso, altura, vacinação em dia, e cadastro atualizado. Então, o cadastro que não está atualizado, a família que não atualizou onde mora, mudou de rua, mudou de bairro, mudou de escola, aí também tem incidência no benefício de bloqueio por conta de cadastro que não está atualizado. Tá? E aí a pergunta aqui de novo, que eu esqueci. Como proceder quando o beneficiário foi a óbito e seu nome ainda consta na lista? Então, Ronan, o que acontece? De novo, gente, por isso que eu falo, o Bolsa Família é um mesmo complexo porque ele envolve as 3 áreas. Né? Uma depende da outra. Nós somos dependentes do como que a informação está no cadastro único. Se a família, Ronan, se a família não for no cadastro único e lá atualizar, olha, beneficiário veio a óbito, essa informação não vai mudar no seu mapa. Vai continuar vindo no seu sistema. Tá? O que você pode fazer? Lá na função de acompanhamento, beneficiário não acompanhado, motivo, óbito. Só que isso não muda a condição dela no cadastro único. Né? O que você pode fazer é o quê? Orientar. Senhora, ou sei lá quem seja, a senhora tem que informar no cadastro único que fulano de tal veio a óbito. Só que, logicamente, essa subtração na composição familiar pode também abaixar a renda dela, né? Mas pode aumentar a renda e talvez tirá-la do perfil de renda. Mas é complicado, né? Então, assim, a nossa parte que é orientá-los. Orientá-los, olha, fulano de tal, procurar o cadastro único para informar no cadastro único que fulano veio a óbito. No cadastro único, retira-se a pessoa do cadastro único e na outra vigência é que a pessoa para de vir na sua lista de acompanhamento. Mas a gente, como gestor da saúde, só consegue fazer isso. Tá? Nós somos dependentes do cadastro único. E um bom cadastro único atualizado também reflete lá no acompanhamento na saúde. Exatamente, Jennifer. Muito bem. Aqui, ó, Jennifer.
Quando você for fazer acompanhamento, tem a opção de não acompanhamento por óbito do paciente. Exatamente. Só que aí, Jennifer, aquele negócio, né? Essa informação só muda para a gente, né? Para o cadastro, nada muda, nada acontece. Pessoal, se não tiver mais dúvidas, a gente pode encerrar aqui nossa apresentação, né? E, de novo, eu peço que vocês... Só deixa eu mudar aqui ó, o status aqui para grupo. Né? E a gente já começar agora a vigência pensando naquelas estratégias, né? Começar a estratégia acompanhando os beneficiários, né? E já vendo a listagem dos que não foram acompanhados e começar a empreender estratégias para acompanhá-los. Seja por carta para a escola, né? Como assim carta para a escola? É redigir uma cartinha, mas uma carta escolar, entregar lá para a diretora da escola, olha, a listagem de quem for do Bolsa Família, você pede para entregar para os pais, né? Olha, favor comparecer à unidade de saúde com seu filho, com cartão de vacinação, tal, para que essas famílias, por meio da escola, por meio das crianças, consigam, né, trazer os seus pais para acompanhamento. Então, assim, a ideia é já começar a fazer essas medidas agora e não deixar para o final da vigência, né? Se bem que o sistema ele não está travando mais, né, graças a Deus. Ele tem mantido assim, uma boa consistência, né? E a gente faz isso, tá certo? No mais, é isso que eu tenho para dizer. Né? O resultado da primeira vigência foi muito bom. Espero que a gente consiga fazer esse resultado tão bom agora na segunda vigência, né? E cada vez mais melhorar esses resultados, né? Cada vez mais a gente já fazendo essa função que é fazer um bom atendimento ao público, né? Assim como eu tento prestar um bom atendimento a vocês, vocês também prestam um bom atendimento aos seus beneficiários, ao seu público em geral. Tá certo? No mais, é isso. Vou fazer aquela nossa tradicional foto coletiva. Quem puder aí já abrir a nossa câmeras, arrumar o cabelo, passar batom, tirar o aquele sorriso maroto. Fernanda, você comenta uma coisa para mim. Se você puder fazer só... Você está na rua, né, filha? Oh, meu Deus do céu. Se você puder só explicar um pouquinho a questão. Estou andando, pode falar. Explica para a gente, como é que você usa a estratégia do mapa em ordem alfabética para a gente aí? Como é que você faz essa estratégia aí? Em Adelândia, que é um dos municípios que eu trabalho, o município é bem pequeno. E aí? Fernanda? A Fernanda caiu a conexão. Tá? Entendeu? Para eles irem olhando as pessoas que não foram acompanhadas ainda pelo mapa em ordem alfabética, porque aí eles sabem quem são essas pessoas, né? E Perfeito. aí facilita a busca ativa. Em São Luís de Montes Belos, eu tive uma conversa com as enfermeiras agora, no começo de agosto, e comentei a respeito desse mapa, mas aqui é maior, então eu não sei se a gente vai conseguir ver utilidade nele, Cristiano. Uhum. Perfeito. Fernanda, muito obrigado pela sua colocação. Como sempre, Fernanda, dando aí a sua contribuição e experiência na área de dois municípios que ela atua, né? Não só basta um, ela está em dois. Ela quer ficar com todo mundo, então já está em dois municípios ao mesmo tempo aí. Loucura. Cristiano, deixa eu aproveitar. Eu sei que você falou, gente, me desculpem, mas é porque parece que eu não estou querendo acreditar. Então, agora não adianta eu entrar para poder tentar acrescentar peso e altura no ESUS. Não adianta fazer igual a gente fazia antes. Uma vez migrou. Criança. Exceto criança. Exceto criança. A público adulto. Então, criança chegou no final da vigência. Se eu anotei que o que migrou é sem peso e altura, eu ainda posso. Para os que são obrigatórios. Não, vamos lá. Tem um pequeno porém aí, Fernando, que você me lembrou agora. Gente, aqui no calendário, rapidinho, eu sei que o meu horário já foi bem avançado já, mas vamos lá, rapidinho. Isso aqui eu acho que a Fernanda agora tocou no assunto que eu quase passei batido. Olha só. Isso aqui, ó.
o nosso calendário aqui oficial para o sistema Bolsa Família na Saúde e gestor vai até quando? 19 de janeiro do ano que vem. Sistema qual? Registro do Bolsa Família na Saúde. Para demais sistemas próprios e ESUS, ele usa como sistema, como data final, 29 de dezembro. Então, se até 29 de dezembro os dados que foram inseridos no sistema ESUS, contabiliza como segunda vigência. Dados Sim. que foram colocados no ESUS após essa data, vai ficar como primeira vigência do ano seguinte. Então, assim, a data para quem usa ESUS, gente, é a data oficial da coleta, tá? Da coleta. Então, quem usa ESUS, outra observação. Usem o prazo da vigência. Se tiver prorrogação aqui, ó, essa prorrogação não conta para ESUS. Só conta para o sistema do qual? Do gestor Bolsa Família. Tá? E a questão do peso e altura, Fernanda, só vale para criança, no ESUS. Se você tentar inserir peso e altura para público adulto, mulheres, isso não migra para o nosso sistema do Bolsa. Até porque não é obrigatório, né? Peso e altura para mulheres adultas, só para criança. Tá? Pois é, Cristiano. Então, que você lembra? Todos os dados todos os beneficiários que a gente olha lá no e-gestor. Isso. E a gente vê que foi acompanhado pelo ESUS. A gente já tem o costume de abrir para verificar se tem antropometria. Quando é obrigatório, igual criança, e não tem antropometria, o nosso costume, lembra, sempre foi marcar essas pessoas, e no final da vigência, enquanto está dentro do prazo, né, igual, por exemplo, até o dia 29, a gente abre uma ficha de atendimento individual e lança a antropometria, porque a gente sabe que vai migrar. Então, isso eu ainda posso fazer, para os que são obrigatórios. Pode sim. Então, tá bom. Beleza? Então, tá bom. Então, beleza. Fernando, daquele sorrisão largo que você tem agora aí para nós. Não, fecha a câmera não, fecha a câmera não. Pessoal, vamos lá então fazer nosso print de tela. Todo mundo dando aquele sorrisão. Ó, passa um batom bonito. Ficou bonito agora. Então, 1, 2, 3. Ok. Próxima tela. Só tem essa tela aqui mesmo. Só essa tela aqui, pessoal. De novo. Pessoal, muito obrigado por vocês participarem, tá? Essas reuniões são muito válidas e a gente continua tendo essa prerrogativa de fazer reuniões. Abriu vigência, reunião, metade da vigência, outra reunião e nossas capacitações, vamos tentar seguir com elas, tá certo? No mais, temos canais de abertura de WhatsApp, qualquer dúvida, estamos à disposição, tá certo? Se não tiver mais perguntas, só vou confirmar aqui no chat, se não tiver mais perguntas. Ok, beleza? Pessoal, vou encerrar nossa reunião. Para quem ainda não se registrou no nosso e-mail, não colocou e-mail ainda no chat, por favor, coloque, tá? Eu vou deixar aqui aberta aqui ainda essa opção. Então, vai lá, põe no e-mail que eu vou mandar no e-mail uma tela de apresentação, os relatórios completos e o link da gravação, tá certo? No mais é isso, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom feriado também, está chegando o feriado aí de setembro. Bom dia, bom feriado também para você, tá? Sua família. Bom feriado, juízo, tá? Quem pode cuidar dos, né? Um negocinho assim, tá? No mais é isso, pessoal. Muito Tá. obrigado. Até a próxima. Obrigado pelas explicações.